dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia mesmo. Mais um dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E Ele sempre nos ouve. Amém? O suporte aqui está me ajudando não. Agora melhorou. Vai descendo. Melhorou. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós aqui estamos para mais um dia na presença do Pai. Mais um dia para celebrar a vida e agradecer o quanto Deus é bom para conosco. Eu não sei você, mas eu estou muito maravilhada por Jesus, pelo cuidado dele, né? Por mais que às vezes nós achamos que ele não está nos conduzindo, que ele não está conosco, né? Eu não sei qual o momento que você está passando, mas eu tenho certeza que o Senhor é contigo. Talvez você pense, meu Deus, eu estou só. Neste momento eu precisava tanto do Senhor. Ele está aí com você. Ele está aí com você. Né? Eu me lembrei agora de uma ilustração que há muito tempo, né? Eu acho que quando eu era adolescente, eu lembro disso, as pegadas na areia, né? Que uma pessoa estava passando por uns momentos difíceis e ela achava que ela estava andando sozinha, né? Na areia, e eu não sei se é uma parábola, o que é, e aí Deus fala com ela, olha para trás e veja as pegadas. No momento que ela achava que ela estava andando sozinha, ela via 2 pegadas, porque o Senhor estava com ela. Então, eu não sei qual o processo que você está passando, qual o deserto, mas tenha certeza que o Senhor é contigo. É neste momento, né? Paulo diz que quando estou fraco, aí que sou forte. Porque é neste momento que você, no momento de fraqueza, no momento que você acha que está fraco e só, é que o Senhor está contigo e Ele está te fazendo mais forte para vencer e para romper. Amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Deus é contigo, Deus é com você e Ele está sempre pronto para nos abençoar e nos guardar. Nós vamos orar para começar a nossa leitura. Feche os seus olhos, respira fundo. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é Deus que sempre nos ouve e sempre está pronto para nos ouvir. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder estar diante do Senhor e poder entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Conduza-nos, ó Pai. Conduza-nos em tudo quanto fizer. Conduza-nos em todo momento, em todo instante e ensina-nos a viver o que o Senhor tem para nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na Tua presença. Eis-me aqui diante de Ti. Eu quero Te engrandecer e agradecer pelo Teu amor. Obrigada, Papai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por até aqui ter nos ajudado. Que o Senhor venha nos ensinar a descansar e confiar no Senhor sempre, mas sempre, porque só Ele é Deus sobre nossas vidas, só Ele é Deus sobre os nossos caminhos e é Ele que nos conduz. Oh Pai, que o Senhor seja o condutor das nossas vidas em todo instante. A Tua palavra diz que se entregarmos a Ti, ó Pai amado,
os nossos corações, os nossos caminhos, o Senhor tudo fará. Salmo 37, 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor e ele tudo fará por ti. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Vamos lá? Hoje nós vamos ler Jeremias, do capítulo 25 ao 28. Jeremias 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para mim, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, porque para que não vos faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia a essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre essa terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, tomai da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e a cidade de Judá, e a seus reis e a seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como se vê, e a Faraó, rei do Egito, a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo.
e a toda a mistura da gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas de além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Sirim, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e de longe, um com o outro, e a todos os reis da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não vos ficareis impunes, porque eu chamo à espada todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria e como dos que pisam nas uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, e entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e resolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e vos quebrantarei, e vos então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias prediz a ruína e o templo de Jerusalém e corre perigo de morte. Capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei lhes dissesses, mas não esqueça nenhuma delas. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós,
para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas, e todo o povo a Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e assentaram-se à entrada da porta da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa e contra a cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor, vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre essa cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou e a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra essa cidade, contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei de Joaquim, e todos os seus valentes e todos os príncipes das suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei de Joaquim enviou uns homens e a Elnatã, filho de Acbor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do rei do Egito e o trouxeram ao rei de Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Alcão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. No princípio, capítulo 27, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor essa palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões de jugos e pô-la-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe,
e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder e com meu braço estendido, eu os dou a quem me agrada. E agora me entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E a todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão deles. E acontecerá que se alguma nação e o reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puseram o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que se consuma pelas suas mãos. E não dei ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servi, eu o deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E farei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serviu a ele e a seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo a espada, e a fome, e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras do profeta que vos falo, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vós profetizavam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu os lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidas às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizarão mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levadas e ali ficarão até o dia em que visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. E sucedeu no mesmo ano, no princípio,
do rei de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º de Ananias, filho de Azul, o profeta de Gibeão, me falou a casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, dizendo o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias ao profeta: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor, conforme as suas palavras que profetizastes, e torne a ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativeiros da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora essa palavra que eu vos falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetiza a paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido com aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sorte o pescoço de todas as nações, e Jeremias, o profeta se foi tomando seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farei de jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiastes em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Aleluias, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E Ele é maravilhoso e poderoso para fazer muito mais, né? E Deus, Ele cumpre as suas promessas para conosco. Ainda que não seja no nosso tempo, mas no tempo dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que você tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Pai. Que todos os seus passos sejam conduzidos pelo Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Que você possa meditar nesse Salmo 34, 37, 4. E que o seu coração esteja no Senhor, que a sua vida esteja no Senhor, e Ele vai fazer os desejos do teu coração. Amém? Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e até amanhã.